Estamos com mais um episódio Universo do Psi Escolar Podcast. Muito feliz com esse episódio 3. Hoje nós vamos bater um papo super legal sobre a educação solidária, transformando escolas e comunidades. E eu sempre fico falando para vocês, hoje eu tenho um convidado muito especial, vocês nem sabem quem estão aqui, mas hoje eu chego e falo com empolgação. Que convidado especial, né? Uma pessoa muito querida para mim, porque além de amigo que eu conheci aí nessa área da educação, nessa vida profissional, hoje eu tenho meu amigo também aí, para que eu quero junto por uma vida inteira, né? Ele tem muitos projetos que são parecidos junto com o meu, a forma dele pensar. E nada mais, nada menos, eu estou aqui hoje com Madison Wesley. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui junto com a gente. Esse tema tem muito a ver, né, com o Madison, pelo que eu conheço, já a gente trabalhou juntos há um tempo. E aí eu queria que nesse tema, assim, de educação solidária, você primeiro se apresentasse, né, não vou lhe apresentar, você falasse com quem você trabalha e qual é a sua história com a educação. Por que é que você está aqui junto com a gente? Ah, Eldine, que satisfação estar aqui, né? Como a gente tinha conversado um pouco, ver mais um projeto seu tomando forma e dando certo, como tudo que você faz na sua vida. Então, como você pediu para eu me apresentar, sou Madison Wesley, jornalista, há 10 anos, formado pela Universidade Federal de Alagoas, concluindo agora uma pós-graduação na área de assessoria de comunicação e trabalho com a educação há 8 anos. Eu sou o pai do Matheus, do Benício e o companheiro da Vitória. E assim, minha relação com a educação, ela veio literalmente de casa. Eu tenho um pai que é professor, hoje está aposentado, mas viveu 36 anos da vida dentro da escola. Então não poderia ser diferente. Esse contato com a educação eu tive dentro da minha casa. E eu costumo brincar e dizer que o destino ele realmente vai pregando algumas peças na gente nesses sentidos. Meu pai, eu sou do interior, sou de Junqueiro, e, assim, em cidades pequenas, principalmente, quando a gente vem de uma família que não tem tantos privilégios, na maioria das vezes, os nossos pais, o que podem nos oferecer é a educação, né? E sempre buscando uma educação de qualidade. E aí o pai, muitas vezes a mãe, acaba querendo se projetar ali no filho e imaginar o que esse filho pode fazer no futuro, enquanto carreira. E minha mãe sempre quis que eu fosse médico, foi uma coisa que eu nunca desejei na minha vida. Até pelo fato de ser assim, muito expressivo, de gostar de me comunicar. Eu digo que com 10 anos de idade eu descobri que eu queria ser jornalista. Então, assim, diferentemente da maioria dos jovens, que muitas vezes chegam ali na terceira série do ensino médio, na reta final já para decidir qual carreira seguir, não sabem o que quer, eu, aos 10 anos de idade, já havia decidido que queria ser jornalista. Então, com o passar do tempo, eu só fui aperfeiçoando, né, essa ideia. Participei, por exemplo, dentro do colégio onde estudei, de alguns concursos de redação, acabava me destacando, em um deles fiquei em primeiro lugar, e aí eu dizia, o caminho é por aqui. Aos 10 anos, como eu disse, eu apresentei uma formatura de ABC. Então, era uma criança apresentando uma formatura de outras crianças. É um comunicador nato. Pois é, e aí assim, isso também, essa herança vem do meu pai, porque o meu pai, além de professor, ele ainda é redator da Câmara Municipal lá de Junqueiro. E aí tem também esse dom da fala, esse dom da oratória. E eu sempre digo a ele, olha, minha grande inspiração, lógico, eu tenho colegas jornalistas que me inspiraram, né, que me inspiram, na verdade, mas foi dentro da minha casa que eu realmente via o que eu queria ser, porque eu dizia assim, meu pai é uma referência para mim. E continua sendo até hoje. Eu sempre digo que ele é um ser humano fantástico. E aí eu aprendi com ele. É uma rotina exaustiva da educação. A gente sabe que não é fácil. Durante o tempo que eu passei em casa, eu vivi 18 anos em casa, depois eu tive que vir para Maceió para fazer jornalismo na UFAL. Os meus encontros com meu pai eram nos horários que davam, porque ele saía de manhã para trabalhar, voltava meio-dia, depois saía novamente para dar aula nos 2 turnos, tarde e noite. Mas eu sempre vi ele com muita empolgação falando sobre a educação. E aí eu olhava assim e dizia, não, mas eu não quero ser professor, eu não quero trabalhar com educação. E aí, voltando ao que eu disse lá no início, vem o destino e me emprega uma peça. Há 8 anos eu fui convidado para integrar a assessoria de comunicação de um colégio daqui de Maceió, que é o Colégio Santíssimo Senhor, onde eu trabalho atualmente. E aí, hoje eu paro, olho ao redor e me vejo na educação. Não dentro de uma sala de aula, mas trabalhando como jornalista, como assessor de comunicação de uma escola, de um colégio.
E aí eu sempre brinco com meu pai, né? Eu digo, parece que o senhor já adivinhava lá atrás que eu iria por esse caminho. Porque ele dizia, você quer ser jornalista, mas você tem jeito de professor. Você podia fazer um curso para dar aula. E até hoje ele fala isso. A gente esteve junto recentemente e ele, se eu fosse você, eu fazia depois um mestrado, estou terminando a minha especialização. E aí ele disse, fazia um mestrado para ir dar aula, porque você tem jeito de professor. Quem sabe? Vamos ver, né, no futuro. Ô, Madison, e assim, é interessante porque a gente compartilha tanto as nossas experiências, né, que muita coisa eu tô sabendo da sua história agora, né? Que bom. E aí eu me identifico bastante porque a minha mãe também é professora. Ela também é minha maior referência em relação à educação, por gostar, né? Pelo amor em relação a isso. E eu tô achando muito bacana você estar aqui como jornalista e assessor de comunicação, porque nosso podcast, ele é da área da educação de uma forma geral. Então, trazer um outro profissional para trazer um pouquinho da sua realidade, das suas ideias, dos seus projetos é muito bacana, porque as pessoas pensam que a área escolar se resume apenas ao professor, né? O foco total é sempre o professor, é para o professor que é muito exaustivo, é para o professor que é cansativo, é para o professor que é mágico, é assim, aquilo outro. E, gente, a escola, por trás ali dos muros, é feita por toda uma equipe, que cada um tem o seu papel, né? E você veja, hoje, a importância, né, de cada setor. Então, é importante que você fale, porque a maior parte do meu público são psicólogos que atuam na área escolar, mas também outros educadores que a gente chama, porque quem trabalha na educação da portaria até a gestão são educadores, né? Precisam ter essa noção. Mas, Madison, eu conheço muito, assim, em relação ao seu trabalho, por já ter trabalhado com você. Como eu falei no início, na sua apresentação, eu gosto muito da sua forma de trabalhar, das ideias que você tem, do compromisso e da dedicação com o seu trabalho. Me identifico. Mas eu queria saber, assim, em relação à educação solidária, que eventos, ações, atividades você já vivenciou, né, dentro da escola em relação à educação solidária? Pode ser que você já vivenciou assim na prática ou que você ainda pensa em vivenciar. Conta aí um pouquinho pra gente toda a sua bagagem. Vamos lá. Só antes de responder especificamente essa pergunta que você fez, fazendo realmente essa observação, sabe, Aldine? Nós, enquanto seres atuantes dentro de uma escola, nós somos educadores. O professor, ele tem o gabarito, o estudo de ser o profissional formado, né, capacitado para estar ali à frente da sala de aula. Hoje a gente sabe que não mais com aquele perfil de antigamente, onde o professor era o único detentor do conhecimento, né? Sim. Até aí falando de uma questão mais técnica, por exemplo, a BNCC ela traz hoje que o aluno é o protagonista e o professor está ali para mediar. Então, assim, o professor continua sendo uma grande estrela dentro da escola. Até porque se não existisse professor, a escola não teria sentido. Exatamente. Mas todos nós, como você bem frisou, da portaria à direção, nós somos educadores. Porque educar não é somente em sala de aula. A gente educa na hora que a gente chega para trabalhar, que passa por um aluno que dá bom dia e ensina a ele que um gesto tão simples como esse é importante, que você deve ter a educação. Porque eu costumo dizer, hoje eu sou pai de 2 e eu falo sempre em casa com a minha esposa, com a Vitória. Eu digo, o maior desafio da nossa vida é educar os nossos filhos. E não é a educação sistemática, aquela que ele vai para a sala de aula aprender as regras de português, de matemática, ciências, química e física. Não, é a educação de casa. Esses dias eu até vi uma frase que dizia mais ou menos assim, que a escola precisa voltar a ser o segundo lar quando a casa voltar a ser o primeiro. Porque muitas vezes é isso que está acontecendo. A gente vê a escola se transformando muitas vezes na primeira casa, porque as famílias, de certa forma, abandonam ali esse processo de educação. Mas aí, voltando a falar sobre o que você me questionou, eu acho que a educação ela é realmente algo que transforma a vida das pessoas. E como eu disse, não é apenas a educação sistemática, aquela que vai lhe ensinar as regras, mas você tem que ensinar para a vida. É aquela coisa de dizer assim, eu tenho que preparar os alunos não só para passarem no Enem, não só para passarem no vestibular ou num concurso, mas para saber lidar com essa sociedade que tantas vezes está aí maltratando outras pessoas. E a gente precisa realmente ser inclusivo no termo mais extenso da palavra. E isso você só vai aprender se você tiver exemplos para isso. Então, assim, dentro do colégio, por exemplo, a gente tem a Gincana da Fraternidade, que é um projeto que eu particularmente amo. De todos os projetos que a gente tem, vocês sabem muito bem disso, do tempo que a gente trabalhou, você percebe. Eu sou realmente um profissional, como você disse, comprometido, busco sempre fazer o meu melhor, mas existem projetos que a gente agarra para si e diz, não, esse daqui é o meu xodó. Então, a Gincana da Fraternidade, eu tenho isso. Por quê? Primeiro, vem do passado.
eu sou, apesar de tudo, muito competitivo. Então, assim, na minha época de estudante, eu adorava participar de gincana. Eu sempre fui líder de sala. Então, assim, me mobilizava junto com os amigos para fazer sempre o melhor. E aí, essa herança que vem da minha época de estudante, eu aplico hoje enquanto profissional. Então, quando chega o período da gincana, eu vou lá, passo de sala em sala, incentivo os alunos, eu digo, gente, vamos lá. E aí, assim, a grande questão não é simplesmente também os alunos participarem ali, porque no final vai ter uma festa para comemorar, vai ter um troféu que eles vão levantar, uma medalha. Não, é pelo objetivo maior, que é justamente essa questão fraternal, de você ajudar outras pessoas. E aí fica até a dica para os educadores, né? Aqueles que não possuem um projeto, por exemplo, assim, dentro da escola. Às vezes o nosso hoje já é um projeto grandioso dentro do Santíssimo Senhor, mas as escolas, elas podem começar com ações menores, desde que, de fato, elas despertem nos alunos. E aí isso acaba mexendo com a comunidade escolar inteira. Porque não é só o aluno. Vai o aluno, vai o professor, vai a família do aluno se engajando, se envolvendo. Então, assim, a gente tem realmente um movimento muito bonito. E aí, na gincana da fraternidade, por exemplo, a gente tem as provas, né, da gincana, onde, digamos, os alunos eles precisam arrecadar lacres de latinhas, né, de refrigerante, enfim, ou bebidas. E esses lacres, eles são doados para a Unimed Maceió, que é uma parceira lá do colégio, que ela depois pega esses lacres, revende, e o dinheiro ela investe comprando muletas, cadeiras de rodas para pessoas deficientes que não têm condições de comprar. Então, Olha, assim... que maravilha. Eu gosto muito desse projeto, Madison, de gincana. Na verdade, o nome gincana já traz para mim memórias muito boas também do tempo que eu fui estudante, né? Então, além de ser a gincana, desenvolver muitas habilidades nos alunos, inúmeras, ela ainda vai fazer o bem ao próximo, né? Então, na BNCC, né, como você citou, a gente tem as competências socioemocionais para serem trabalhadas e uma delas é a consciência social. Então, qual é o meu papel no mundo? Né? Isso que a gente precisa desenvolver para ter seres humanos mais empáticos, mais cooperativos, né? E com essa visão diferenciada. Então, é isso que a gente tem que ensinar para a escola. Exato. E ensinar isso na escola de uma forma divertida, minha gente, não, é um clima, assim. Eu não sei se é porque eu sou apaixonada por escola, mas é algo que, assim, ó, não vou nem trabalhar no dia, mas eu vou lá. Eu não tô nem trabalhando, mas eu vou lá, eu vou vibrar, eu vou torcer, eu vou prestigiar, eu vou ver a possibilidade que acontece. E como você mencionou, eu tenho alunos hoje em todos os estados do Brasil e eu gosto muito de vê-los multiplicando ideias boas. Então, fica essa ideia, né? Não necessariamente pode ser um projeto tão grande assim. A gente começa pelo pequeno, mas ações em si solidárias podem sim ser lideradas pelos psicólogos, né? Para que trabalhem mais esse desenvolvimento social dentro da escola. Então, fiquem aí ligados, porque vem muita ideia boa por aí. Exatamente. Mas continue, Madison, em relação à gincana. E aí, assim, sabe, Aldine, a gente comprova, na verdade, que aquilo atingiu o objetivo quando você ouve, por exemplo, ano passado, eu lembro que um grupo de alunos me procurou e chegou e disse assim, tio... Porque a gente, quando entra em escola, começa a trabalhar, já vira tio. E aí, assim, eles contando, relatando como é que foi. Porque uma outra prova que a gente tem é a arrecadação de alimentos, né? Que a gente pega depois aqueles alimentos, monta cestas básicas e sai distribuindo em instituições de caridade que necessitam ou para famílias carentes mesmo. Para você ter uma ideia, este ano a gente conseguiu sair do cerco Maceió. Antes a gente só fazia as doações para cá, para Maceió. Mas a gente já chegou a doar cestas em Maragogi, numa comunidade muito carente, e em Arapiraca. Então, assim, essa ação ela já saiu realmente da nossa geografia local, da cidade de Maceió. E aí, quando você diz, começa a impactar realmente vidas. E aí, como eu estava dizendo, esse grupo de alunos chegou e disse, foi muito interessante, porque a gente saiu pedindo doações, que aí a gente, né, diz, vocês não precisam comprar, a gente quer que vocês realmente façam uma campanha, saiam de porta em porta, bata lá, mostre o que é que vocês estão fazendo. É isso. Exatamente. E aí, eu ouvi de um grupo de alunos dizer o seguinte... tio, a gente ficou muito admirado, porque a gente foi em um determinado condomínio onde o poder aquisitivo dos moradores era melhor e normalmente eles não foram muito bem atendidos. Um ou outro ajudava, mas não foi uma coisa que eles esperavam, eles achavam que ia ser melhor. E aí eles me disseram, e a gente desceu em algumas grotas da região e em todas as casas que nós batemos a gente recebeu alguma coisa. E aí eu perguntei para eles, qual é a lição que fica para vocês diante disso? E aí eles disseram que é isso, que quem menos tem, mas quer ajudar muitas vezes. E aí eu parei e pensei, eu digo, o objetivo desse ano já foi atingido. Porque você consegue ver realmente que muitas vezes a gente
é cercado por informações, por questões que ficam na nossa bolha. Então, a gente acha que o mundo, apesar de estar sendo bombardeado o tempo todo por notícias, por informações, mas dentro da nossa bolha está tudo bem, está tudo certo. Eu tenho a minha casa, eu tenho o conforto do meu lar, minha comida na hora certa, eu vou sair, eu vou passear, eu vou viajar e está tudo bem comigo. E a gente, às vezes, não consegue enxergar o outro. Com certeza. Ali E que do lado. bom ensinar para eles essas lições na prática. Na prática. Minha gente, isso é fantástico. Isso, né, é a aprendizagem significativa, é a aprendizagem com sentido, para que eles possam vivenciar as situações na prática e poder aprender, né, com tudo Exatamente. isso. Fantástico. E aí, assim, ainda falando sobre essa gincana, como eu disse, que é realmente grandiosa, a gente tem, por exemplo, a prova de arrecadar doação de sangue. A gente tem uma parceria com o Hemoal, né, que é o Hemocentro aqui de Alagoas, que vive em constante baixa. O Hemoal realmente, por conta da demanda que existe de hospitais aqui em Alagoas, ele nunca está em alta. Se você ligar qualquer dia para o Hemoal, ele sempre vai estar com o estoque baixo. E aí a gente faz essa mobilização. Gente, vamos lá, vamos doar sangue. E aí é um dia lindo, os pais vão lá, os tios, os primos, a Dentro da família, escola. Dentro da escola. Porque é isso que precisa ser feito. A gente poderia simplesmente fazer essa gincana realmente, mas assim, você precisa mobilizar e movimentar a escola. É um dia realmente atípico, diferenciado, onde a escola para aquilo ali. E eu digo mais, não só a escola, mas a comunidade escolar, porque em um evento como esse, né, em um projeto como esse de gincana, é envolvido aí os pais, né, a comunidade em si, né, da redondeza em si da escola, os alunos, os professores, toda a equipe. Então, é toda uma estrutura com um objetivo maior, que Exatamente. é a solidariedade, né? Exatamente. E aí, assim, puxando para o meu lado, né, do jornalista, do assessor de comunicação da escola, a gente fica muito feliz quando vê o resultado. Porque você percebe assim, você diz, o objetivo foi atingido, as crianças, os adolescentes foram tocados, as famílias também foram transformadas e isso trouxe um resultado altamente positivo para a gente. Então, assim, hoje, eu até digo lá no colégio que a gente começou a se tornar exemplo. Outras escolas começaram a fazer também. E eu digo, que bom que todas façam. Sim. O meu objetivo era um dia chegar e dizer assim, Aquilo que é bom é para ser multiplicado. Todas as escolas de Maceió, de Alagoas, estão tendo um projeto assim. Porque a gente vai conseguir sanar minimamente tantas desigualdades que existem, né? E aí, assim, a gente vê realmente esse movimento. Os alunos começam a se empolgar e a gente vai criando aquela atmosfera mesmo na escola. É um dos primeiros eventos do ano letivo. Então, assim, quando a gente chega na primeira semana, já começa a receber aluno perguntando, e a gincana? Vai ser quando? E como é que vai ser? Então, assim, é de fato, como você disse aí, um trabalho que pode ser conduzido por psicólogos, né, que atuam nas escolas, sim. Aquelas que não tiverem, de repente, uma assessoria de comunicação, mas que tem o psicólogo dentro da escola, pode ele encabeçar essa ideia. E aí as provas... Ou sugerir, Ou né? sugerir, exatamente. E aí as provas, elas são as mais variadas possíveis. Você vai desde as lúdicas, realmente, no dia, as provas surpresas, que é o que faz os alunos também se empolgarem bastante. Porque é como a gente diz, tem o lado social, Sim. tem o lado da solidariedade, mas tem o lado da competição saudável, que eles gostam, né? E no final a gente sempre ouve dos alunos dizerem assim, todo mundo venceu. Porque a gente conseguiu muita coisa. Para você ter uma ideia... Este ano, nós conseguimos mais de 4 toneladas de mantimentos. Nossa, E conseguimos é muito. ajudar muitas pessoas. A nossa gincana, ela já foi destaque no portal UOL, que é um portal nacional, e contou a história ano passado, né? Então, é assim, mérito, o olha, comunicador, parte do mérito eu posso dizer de quem o é. assessor de comunicação fica feliz, né? Porque tá vendo que o trabalho tá dando tão certo e a gente repercute muito na imprensa local também aqui, né? Até aproveito o espaço para agradecer aos meus colegas jornalistas que sempre nos dão esse espaço para mostrar o que é bom, que está sendo feito de bom, né? E aí quando você tinha falado a respeito das ideias, a gente sempre tem datas comemorativas no calendário escolar. Sim. E às vezes tem datas que nem são comemorativas, mas estão inseridas ali que podem encabeçar de repente um projeto de solidariedade. Por exemplo, a gente tem o período de inverno. Existem cidades pelo Brasil afora, você que hoje tem alunos no país inteiro, que sofrem muito com a questão do frio, né? Então a gente tem aquelas pessoas que estão em situação de rua, que não são moradores de rua, porque ninguém quer morar na rua, né? Estão em situação de rua porque, infelizmente, é o que elas têm de opção, que passam ali o frio. Então, de repente, a minha escola pode encabeçar uma campanha de arrecadar agasalho, de arrecadar lençol, enfim, cobertor, e fazer essa doação. E aí o mais importante, sabe, Aldine, é fazer com que o aluno chegue até o ponto final. Até a doação mesmo. Perfeito. Né? Chegar a equipe, professor, psicólogo, vamos doar,
Convida os pais, convida a família. A gente sabe que tem moradores que vivem em situação de ruim em determinado local. Vamos lá entregar, entendeu? E aí esse gesto de chegar transforma. Com certeza ele transforma. E assim, trazendo para nossa área, né, a atuação do psicólogo escolar deve ser voltada também à promoção, né, de saúde mental dentro dos ambientes escolares. A gente trabalha muito com as competências socioemocionais. E aí, fora toda essa grandiosidade, né, de poder ajudar o próximo, do aluno ali vivenciar e aprender com aquilo, tem várias outras habilidades que são desenvolvidas nessas atividades, né? Então, atividades em grupo que tem esse objetivo de uma competitividade saudável são fantásticas, gente. Eles precisam aprender essa competição saudável, a lidar com frustração, a motivação mesmo de você ir lá e fazer o seu melhor, né? Desse autocontrole que ele precisa ter em relação a algumas situações, saber gerenciar suas emoções. Então, são tantas coisas, são tantas possibilidades que a gente está ali desenvolvendo com os alunos. E eu digo sempre, às vezes você pensa, na minha escola não tem hábito de fazer esses eventos assim maiores, isso, aquilo, outro. Se você parar para focar apenas nos problemas, né, vamos dizer, nas dificuldades que você teria para colocar em prática, nada vai sair do lugar. Mas faz com o que você tem, né, proporciona esses momentos com o que você pode fazer dentro da escola, porque é de pouquinho que você começa. E eu digo muito assim aos meus alunos, é o entusiasmo que você coloca naquele projeto, naquela ação que faz com que dê certo. Então, lança lá a gincana, lança lá uma ação social. Então, a forma como você também se envolve, a forma como você demonstra o brilho nos olhos, que a gente está conseguindo ver isso aqui claramente. Eu fico assim, que massa é isso! E tô achando o máximo você falando. É isso que a gente passa para as pessoas, né? E eu tô até abrindo parêntese. Como você fala bem? Porque, eu vou dizer, eu gosto muito, sabe? De falar com o público, não tenho problemas em gravar vídeos. O Madison sabe, né? Ele sempre apostou muito em mim. Dizia, olha, você dava para apresentar tranquilamente um programa. E eu tenho certeza disso, que eu daria conta. E ele sempre fica ali me encorajando, me incentivando, fazendo essa assessoria, né? Aqui de diversas formas a gente já fez. Mas agora eu tô podendo conhecer um pouquinho você desse lado e você fala muito bem. Cheguei, eu tô aqui, que massa! Eu quero que todo mundo escute isso. Olha, presta atenção no que ele tá falando. Porque fora as suas ideias em si, o que você acredita em relação à educação, você consegue expressar bem isso para as pessoas. Então, tô amando. Bora lá. Vamos continuar. Tem mais alguma pontuação que você quer fazer em relação às ideias? Por exemplo, agora eu vou lançar realmente o desafio para suas colegas, suas alunas, né, psicólogas, já que a gente tem esse público. A gente está chegando agora no mês de outubro, mês da criança. Sim. E aí, de repente, mas falta pouquinho tempo. Mas é uma primeira ação mesmo. Vamos tentar fazer ali dentro da escola uma arrecadação de brinquedos, uma arrecadação realmente de itens de higiene pessoal, por exemplo. E aí você junta a criançada, pega um grupo, convida as famílias e leva ali num orfanato, de repente, num lar que acolhe crianças, entendeu? Então, assim, a gente percebe que realmente, durante o ano inteiro, a gente tem várias possibilidades. Natal, final de ano. Então, assim, é você parar, pesquisa um pouco, vê como é que você pode, de fato, fazer para que não seja também apenas um projeto por projeto, porque tem que ter, de fato, uma finalidade e você vai conseguir começar a transformar o seu meio, a sua escola. Envolver, né? assim, os alunos no todo o processo, do início ao fim. Exato. E não necessariamente pode ser só uma arrecadação em si. Né? Você pode fazer uma atividade ali no pátio. Exato. Né? Lançar aí qualquer atividade. Eu gosto muito de atividades e brincadeiras que tenham essa competição saudável. E aí lá, qualquer aula que você fizer, você pode trazer uma finalidade de doação, de algo que possa também ajudar o outro. Você imagine, Aldine, escolas que tenham, por exemplo, o ensino médio. E aí, na terceira série, normalmente tem os trotes, né? Aí eles se empolgam demais, uma vez por mês vão lá fantasiados, enfim. Eu acho massa. Se vestem de várias... Mas já pensou você juntar esse grupo de alunos e dizer assim, vamos fazer um trote solidário? Vamos num lar de idosos, passar uma tarde lá com esses idosos, contando história, né? Contando história, fazendo ali... Vitória, que é minha esposa na época da faculdade, ela ia como uma das disciplinas para um lar de idosos, e ela dizia, amor, é incrível como elas gostam simplesmente de serem ouvidas. Ela não levava nada, ela só levava a escuta.
Então, assim, às vezes é isso. E imagine o quanto um momento como esse não vai transformar também esse jovem. Alô, educadores que trabalham com ensino médio, por favor, coloquem isso em prática. Porque é assim, Madison, eu sou muito... E depois deem um feedback. Eu sou muito da festa, da animação. Tudo que acontece na escola eu gosto de participar e eu dou o maior apoio, sabe? E às vezes eu vejo algumas escolas colocando dificuldades em relação a esses eventos. Gente, lidar com adolescente não é fácil, não. Não pense que, porque coloca festa pra eles, mas eles só escutam música que não presta, e isso, aquilo, outro. E julga tanto que acaba tirando todo o brilho que aquela atividade poderia ser legal. E é algo que marca tanto a vida daquele aluno. Ele vai sempre lembrar do ensino médio, ele vai sempre lembrar daquela turma do terceiro ano. Então, deixa eles vivenciarem aquilo, participa junto. Esse vínculo que a escola constrói com o ensino médio é o que faz realmente as coisas acontecerem. Exatamente. E eles terem sucesso, tanto na vida, né, como em relação às aprendizagens. Então, trote é maravilhoso, né? Claro que a gente precisa envolvê-los realmente na atividade de uma forma bem contagiante, mas, ao mesmo tempo, colocar os limites. Sim. E se você tem essa relação de confiança, de vínculo com as turmas, com os adolescentes, isso vai maravilhar. Você falando agora em relação a esse trote solidário, gente, se eles pudessem ir, trote do pijama, ir de pijama lá para esse lá, ir para esse outro local, até para outras escolas, né? Fantástico, né? É maravilhoso. Então, já quero, por favor, compartilhem com a gente. Marquem aí, porque eu quero acompanhar, porque isso é mágico, assim, participar e proporcionar ainda mais. Exatamente. E assim, Aldine, uma coisa que você falou que é a chave de tudo. Limite. No fundo, as nossas crianças, você como psicóloga sabe muito melhor que eu, e os nossos adolescentes, eles querem limites. A gente vive hoje uma transformação social. A sociedade não é a mesma que eu vivi, a adolescência que você viveu. A gente sabe que, por mais que não tenha tanto tempo assim, né, que a gente tenha passado por essa fase, eu brinco sempre com os alunos quando eu entro lá na sala da terceira série, que normalmente eu crio um vínculo com os alunos, e aí quando chega lá na terceira série eu vou lá mesmo na sala. Este ano eu costumo ir, estou até devendo a visita desse mês, porque no primeiro mês eu fui e disse, olha, vocês só tem mais um ano por aqui, então aproveitem, porque é a melhor fase. Na universidade você faz amizades, você curte, você se diverte, você aprende, mas a melhor fase da vida é até o ensino médio. Eu particularmente considero. Eu concordo. Na vida estudantil, né? Então, assim, eu digo a eles, aproveitem, não deixem de participar, se envolvam realmente. Mas é como você disse, no fundo eles querem limite. E a gente precisa acompanhar realmente de perto, né? Mas o limite não significa dizer que você vai ser rígido, que você vai ser carrancudo. Você tem que falar a linguagem realmente do jovem. Você tem que chegar, você tem que conversar, você tem que dialogar, você tem que saber quais são as dores que aquele jovem está sentindo. Exatamente. Mas o que a gente vê às vezes é pessoas assim, realmente, não, para lidar com um adolescente tem que ser aqui. E aí você acaba perdendo realmente o respeito e não adquire a confiança, que é tão importante. Com né? certeza. Então, assim, esses projetos realmente eu acho que são fantásticos. Como você disse, o meu olho brilha por eles, porque eu gosto. Eu acredito que a verdadeira educação, a transformação dessa educação, ela só acontece dessa maneira. Quando a gente vivencia todas essas fases. Nós somos seres sociais, a gente está inserido na sociedade, não adianta. Nós não vivemos isolados, né? Não somos ilhas. A gente realmente vive em comunidade. E aí você precisa descobrir, você precisa saber quais são os problemas. É como eu digo, a gente vive realmente muito na nossa bolha e às vezes você não tem a capacidade de olhar do lado. Você vive tão, às vezes, assim, só olhando na sua direção, que você não consegue enxergar o outro. E eu digo sempre com quem eu posso conversar que nós temos responsabilidade afetiva sobre o outro. Total. Aproveitando que a gente está ainda em setembro, né? A gente tem essa responsabilidade afetiva, porque às vezes o que eu falo, a gente não sabe como o outro vai receber. E isso serve para os jovens, servem para os alunos. Dentro do contexto escolar, então, isso se aplica demais. Porque às vezes a gente chega... lógico, existem coisas que a maturidade nos dá. Mas pelo impulso, às vezes até, como eu digo, por querer... A regra aqui é essa, assim e tal. Você acaba falando uma determinada coisa que você não sabe como aquele jovem vai receber. E aí você acaba simplesmente, às vezes, fingindo que nada aconteceu, quando, na verdade, a gente tem responsabilidade afetiva sobre o outro. Então, assim, a responsabilidade afetiva, quando eu digo, é de fato você imaginar, peraí, o que eu vou falar, o que eu estou dizendo aqui, vai acrescentar ou vai diminuir
para as pessoas, será que vai ser positivo O cuidado, ou negativo? né? O cuidado, exatamente. E é né? importante, assim, ver, não é a Aldine e Madison que está dizendo, né? Tem estudos relacionados a isso. Hoje a gente segue a Base Nacional Comum Curricular, então as escolas elas não podem chegar e fazer o que querem, né? Tem um parâmetro para ser seguido, né? Tem um direcionamento, que é a BNCC. E aí, lá, das competências gerais que a gente precisa desenvolver os alunos, boa parte está relacionado a essa responsabilidade social. E é esse desenvolvimento também do aluno social e emocional. Então, a gente precisa... Peraí. Nós, quanto pessoas, nós temos responsabilidade social. Então, antes da responsabilidade, eu preciso ter consciência. Exato. Então, a vida, ela não gira em torno só do que eu quero, da minha vida. Tem algo que está ali ao redor. E eu preciso ter a empatia de me colocar no lugar, de ver o que é que precisa e tudo mais. E isso começa dentro da escola, né? E trazendo em relação a esse cuidado com os adolescentes, é um público assim que precisa demais, né? Então, eu digo porque dos meus alunos em várias regiões os problemas praticamente são os mesmos, sabe? Então, não vou não inventar. Às vezes fogem de projetos e atividades com os anos finais de ensino médio pela dificuldade, por perceberem que eles não querem. Porque eu chego lá na sala de aula, Dini, e eles nem olham pra mim. Tem uns com fone de ouvido, tem uns desse jeito. Sim, eles são assim. Mas enquanto tem uns assim, tenha certeza que sempre vai ter pelo menos um que vai prestar atenção. Que vai prestar E é atenção, aquela que vai coisa, topar. se você tocar Exatamente. na alma daquele tá valendo. Eu até disse no episódio anterior, eu não lembro se foi no episódio anterior ou se foi na última aula que eu dei. Eu disse assim, tá com dificuldade de lidar ali com aquela turma, pega o adolescente mais desenrolado, pergunta a coordenação que ela vai saber. Pergunta a portaria que ele vai saber. Olha, do segundo ano, quem é assim mais desenrolado, que participa, que topa tudo? Fulano, chama ele na tua sala. Vai lá, conversa com ele. Olha, eu tô pensando em fazer assim, assim, assim com sua turma. Eu preciso da sua ajuda. Quando eu for lá, vou te chamar e tu vai. E tu indica mais umas 3 pessoas pra gente começar. Porque eles vão vendo o outro fazendo e vão se inteirando ali. Ou então, a repetição, né? Quanto mais você tá lá, você tá junto, pode dizer, eita, o Márcio tá sempre aqui com a gente. Rapaz, minha gente, o Márcio tá sempre aqui, tá sempre disposto a ajudar. Ele vem com tanta vontade. Hora ou outra você vai tocar. Não precisa ser a turma inteira. Exato. Se é aquele aluno, se é 1 ou 2, você fez o seu papel, né? E você precisa ter consciência disso. E aí, quando você fala isso, sabe, Aldine, como eu digo, eu costumo muito assim, quando eu saio da sala, principalmente na hora de intervalo, eu observo realmente os alunos, como é que eles estão. E aí eu paro um minutinho, troco uma ideia, converso, e aí você imagina que às vezes, foi só uma conversa que passou. E depois você é abordado por um aluno, pelo grupo, e eles dizem, lembro daquele dia, e você diz, eu falei algo tão naturalmente ali que eu nem imaginei que fosse ficar. E aí, assim, particularmente eu trago isso como algo fantástico na minha vida que aconteceu nesses 2 últimos anos. Os alunos de terceira série sempre fazem a camisa do Fera, né? Que é aquela farda, aquela camisa diferenciada para a turma, porque é o último ano do colégio. E normalmente eles dão aquela camisa para os professores, às vezes alguém da direção, coordenação. E nesses 2 últimos anos eu recebi uma camisa dessa. Então, assim, me emocionei muito quando eles chegaram para me entregar, porque é como se você dissesse assim, tá valendo a pena. Eu realmente estou conseguindo minimamente atingir esses alunos, dizer para eles quando eu tenho a oportunidade, é assim, eu já fui adolescente como vocês, eu sei que às vezes a gente tá sem saco para estudar, não dá muito valor, entendeu? Mas assim, uma hora chega. E o que você falou também aí sobre a constância. Se você desanimar na primeira vez que você entrar numa sala, principalmente de adolescente, e que você não tiver o feedback que você espera, não vai para frente. Você tem que realmente apostar. Entrou hoje, nenhum aluno deu valor, você vai entrar na próxima, já vai mudar. E como você disse, isso de você trazer para si alunos que são líderes, alunos que de alguma maneira se destacam. Eu não falo por nota, por, enfim, conhecimento, não. Porque às vezes você tem aquele aluno em relação à comunicação mesmo. Exato. Nesse sentido, nem é o melhor aluno em relação a notas, mas ele tem o poder de agregar, de trazer os colegas para se dizer assim, vamos dar um tempo agora, vamos prestar atenção nisso que está sendo dito. Os líderes. Os líderes, exatamente. Então, assim, a gente tem que se aliar. Então, chega, como você disse, coordenação, direção, professor, e aí, o aluno que pode me ajudar? Junta e vai, com certeza o resultado. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram, acho que foi semana passada, sobre como encantar adolescentes em sala de aula.
aula, porque as pessoas acham que não é possível, mas é sim, bem possível, né? E uma das coisas é você entender, compreender essa cultura jovem, entender o mundo deles e validar o que eles sentem. Porque às vezes você só reclama, vocês estão aí reclamando, vocês só estudam. Minha gente, estudar é cansativo, né? Quem disse que não, né? Porque vocês só querem saber. Por que não? Você também teve a sua ideia, a sua idade de querer festa, de querer participar com seus amigos. Então, às vezes, não validam aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem. E isso é muito importante. E como você falou, é nos corredores que você consegue se aproximar, é no horário do intervalo, são em eventos. Às vezes, eles estão ali, não pode não fazer isso, viu? Já é dito assim, né? Na escola, não pode não fazer isso, viu? Não inventem, não pode. E nem ouviu o que é que ele quer, porque às vezes o que eles querem é uma besteira. Ou só o fato de você ir lá e ouvir, diga, o que é que vocês estão precisando? Minha gente, é outra coisa. Entende? Então, em vez de afastar com esse limite que é tão necessário, você precisa aproximar e trazer eles para perto, para que eles entendam qual o sentido ali das coisas. Mas assim, Madison, se deixar, a gente vai aqui, ó. Além, tem muita coisa assim que eu quero perguntar, que eu quero que as pessoas escutem. As pessoas precisam ouvir Madison Wesley, viu? Olha, eu quero ver você mais vezes desse lado. Mas eu quero saber, assim, trazendo um pouquinho da sua vida escolar, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente o que te marcou, o que é que você consegue, assim, lembrar do meu tempo de escola, tanto positivamente quanto negativamente. Certo. Compartilhei com a Vamos gente. lá. Começar pelos pontos negativos, porque depois quando a gente fala do positivo é o que fica. Dá um alívio. Questões negativas, o bullying, né? O tão temido e real, porque é real. A gente convive com a questão do bullying diariamente, todos os dias, com centenas, milhares de alunos de um lado ou do outro, em todas as escolas do país. Não existe, eu acredito que até do mundo, eu diria. Não existe, eu acho, que uma escola que não tenha um caso. E normalmente não é um caso isolado. E aí, quando você fala realmente, eu sou uma pessoa de uma memória muito presente. E lógico, por exemplo, eu sofro com obesidade, tenho a questão do peso, e isso foi algo marcante para mim na infância. Porque eu ouvia realmente, né, falas, às vezes, de educadores que não deveriam. Hoje eu tenho essa noção e eu olho assim, eu digo, aquela fala foi tão doída, né? Que às vezes assim, você ou vai ser numa terapia que você vai conseguir curar, que é super importante, ou você vai conseguindo ao longo da vida ali realmente entender que talvez aquela pessoa não tivesse tido o acesso que se tem hoje de conhecimento, que eu não responsabilizo unicamente o fato de dizer, era uma pessoa má, um professor ruim. Não, às vezes realmente era a falta de conhecimento. Os tempos hoje são outros, mas o bullying eu acho que é algo de sempre, né? Às vezes a gente dizia, aquela brincadeira inofensiva, que nunca era uma brincadeira inofensiva, deixa marcas. Mas aí, por exemplo, em contrapartida, esse meu jeito expressivo de ser sempre me canalizou para um lado de líder, de liderança. Então eu transformava. Se eu era uma criança gordinha, com espinha no rosto, que usava aparelho e óculos, que era esse o Madison da infância e adolescência, eu sempre fui assim, de agregar. Então eu chegava... Aí, modéstia à parte, sempre fui um bom aluno, de notas muito boas, me destacava pela questão de ter um conhecimento realmente que me levava a ter boas notas, e aí na hora de um trabalho eu sempre estava ali, agregando, e acabava que essas questões iam sendo diminuídas, pelo menos por mim. Eu fazia questão de minimizá-las, né? É lógico que até hoje, como adulto, você passa por algumas situações que lhe pegam, né? Quando você presencia alguma coisa, você diz assim, poxa, isso fui eu. Eu, às vezes, quando nos corredores vejo algum aluno gordinho, por exemplo, e na hora de uma brincadeira ele não está ali tão inserido pelos outros colegas, eu me reconheço. Eu digo, eu era essa criança de hoje. E aí eu tenho o papel de poder, hoje como adulto, de chegar ali e dizer, vamos inseri-lo também. E eu faço isso. E é como eu digo, eu não sou pedagoga, eu não estou dentro da sala de aula, mas eu sou humano, né? Eu preciso dizer e deixar para a sociedade realmente algo melhor. Então, lá atrás, realmente eu tive, eu acho que como muitas pessoas, essa questão do bullying, de ser uma vítima, e talvez em algum momento eu possa até ter sido a pessoa que oprimiu também, porque isso acontece, a gente sabe. Na verdade, a gente precisa ter cuidado sempre com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os gestos que a gente faz, Exato. com os nossos olhares. Porque acontece, né, de sem intenção a gente magoar alguém. Exato. Né? Então, a minha intenção não era essa. Mas acabou que o que eu falei magoou você. Porque só quem sabe o que você sente, o que você pensa, o que vai magoar ou não é você. Porque às vezes o que
dói em mim não é o que dói em você. Exatamente. Aí pra mim pode parecer, mas eu não sabia que ele se importava com isso. Inofensivo, né? Exatamente. Então, fora as coisas que a gente faz sem intenção, né? Com intenção, então, a gente nem consegue mensurar. E fora isso, sabe, Aldine, volto a dizer, frisar essa fala, nós temos responsabilidade afetiva sobre o outro. Então, principalmente para nós que somos educadores, porque por estar inserido dentro de uma escola, eu me considero um educador, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque, como a Aldine acabou de dizer, uma fala nossa, maldita ali, uma fala mal colocada, na verdade, ela pode trazer prejuízos para quem está ouvindo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. E aí, aquela coisa de sempre parar antes e pensar, será que o que eu vou dizer vai valer a pena? Vai fazer alguma diferença positiva? E, assim, marcas que estão com a pessoa a vida inteira. E, assim, a gente sempre conversou sobre isso em relação ao bullying. As pessoas, por mais que seja algo tão enraizado, tão antigo, as pessoas, às vezes, não conhecem tanto, acabam confundindo. Isso. Então, é diferente, né, de uma atitude de desrespeito, uma fala de desrespeito. O bullying, ele é algo constante, mais intenso e constante. Então, precisa saber diferenciar e a gente realmente ter esse cuidado. Quando você diz isso é importante realmente, porque eu tive, por exemplo, eu vivi um episódio de fato de bullying, de meu pai precisar ir na escola e dizer, tá acontecendo algo errado com o meu filho, ele tá sendo vítima e a gente precisa resolver. E graças a Deus, mais uma vez, eu sempre digo, tenho uma família incrível, sou apaixonado pelos meus pais e eles sempre me protegeram, né, nesse sentido, e estavam ali sempre junto. E aí, falando da coisa boa, vivi momentos incríveis na escola, memoráveis, assim, coisas que algo que chama muito a atenção de aluno é uma aula de campo, uma viagem. Isso é fantástico, sabe? E, Aldine, volta para o mesmo local. Professor. A pessoa que está ali lhe guiando, marca. Eu tenho professores que marcaram a minha vida. E olha que eu acho que eu devo ter tido uma dezena de professores, dezenas, na verdade. Porque se você for contar, desde a educação infantil até o ensino médio, a própria universidade, são muitos. Mas sempre tem aquele professor que marca a sua vida. Seja justamente pela maneira como ele lhe trata, pela maneira como ele lhe acolhe. Então, realmente faz a diferença. O professor, aí é quando a gente volta a dizer, é a estrela da sala de aula, né? É aquela pessoa que está ali realmente dizendo, muitas vezes o aluno ele tem mais facilidade de se abrir, de conversar com um professor que ele julgue amigo, compreensivo, do que com a própria família. Então, assim, tive também a grata satisfação de ter percorrido esse caminho e ter tido vários professores incríveis, encantadores na minha vida. Sempre que revejo alguns, faço questão de ir lá, de falar, de conversar. E aí é muito satisfatório quando a gente vê, olhar e dizer assim, como eu fico feliz de vê-lo onde você está, né? Porque eu acho que para o professor é isso. Não tem coisa Missão melhor cumprida. Do que ele ver os seus alunos realmente crescerem na vida, literalmente, ocuparem um espaço nessa sociedade que precisa ser transformada todos os dias e dizer assim, eu tive um pezinho ali, eu contribuí de alguma forma para que ele se tornasse o que se tornou. Madison? E assim, tudo que a gente está conversando faz parte da educação solidária, né? Então, tudo em relação aos professores, as falas carinhosas, os momentos que vocês estiveram juntos, não só os professores, mas os alunos também. E como isso agregou, acrescentou na sua vida, né? Faz parte de quem você é hoje, né? Todas essas coisas boas que você vivenciou. E por que a gente não pode multiplicar isso para os outros? Eu digo sempre, isso é a minha missão de vida. Eu não consigo entender o porquê que você vai desrespeitar o outro, por que você vai tratar mal, por que você vai apelidar, por que você vai agredir. Na minha cabeça não entra. E eu digo, na minha experiência, tanto em escolas como no consultório atendendo crianças e adolescentes, mexe comigo alguém chegar relatando que não foi bem tratado. Gente, porque isso causa um prejuízo emocional tão grande que se as pessoas soubessem, 1% não fariam, sabe? Então, isso mexe muito comigo. Por quê? Crianças e adolescentes deixando de ir para a escola porque não foi bem tratado, porque aconteceu esse episódio. Não, gente, literalmente assim não dá. Por isso que o que a gente está abordando aqui hoje é um tema muito importante, né, para a gente multiplicar para as pessoas. Dizer dentro da escola que a gente aprende sobre solidariedade, como tratar o outro, o que é realmente o sentido da vida. Então, o que a gente não quer para a nossa vida, a gente não faz com o outro. E é nosso papel, quanto educadores, desenvolver esses pensamentos e essas habilidades, né, sociais nessas crianças e adolescentes, que é o futuro que a gente vai ver aí. E hoje, infelizmente, a gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa que a gente
gente diz, eita, quando eu penso que eu não vejo... É uma frase bem clichê. Quando eu penso que eu já vi de tudo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, então vamos transformar a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes se a gente quer viver um futuro melhor. Né? E qual o seu papel em relação a isso? Se questione, né, quanto educador. Então, é algo muito assim... Quando eu convidei o Madison, eu disse, olha, eu quero que você fale... Inicialmente, eu quero que você fale sobre 2 temas. Educação solidária ou bullying, diz aí. Aí eu topo os 2, né? Porque é um relato, né, de uma experiência sua, de uma vivência muito marcante, que muitas pessoas podem se identificar e outras, que somos nós, os educadores, ligar um alerta. Eita, aquela pessoa lá pode ser igual àquela história que o Madison contou. Então, tudo isso, nós psicólogos somos privilegiados em relação à nossa atuação, porque a gente tem, sim, uma observação mais enfática, um olhar, né, mais analítico para algumas situações intrínsecas. Então, a gente na escola pode verificar tudo. Tô ali no pátio, eu tô vendo aquele aluno que tá ali sempre isolado, de casaco para disfarçar, né, o corpo que ele não se sente bem. Aquele aluno que tá com casaco porque ele se automutila. Aquela pessoa que nunca brinca, que está ali. Gente, tem alguns comportamentos que a gente consegue analisar, né, para tentar solucionar e também trabalhar com prevenção. Que é isso o que importa. Mas é fantástico, assim, ver você falando em relação à sua vida escolar, porque eu falo também com a mesma empolgação. Eu digo, eita, como era bom essa época de viagem, isso, aquilo, outro. Mas, Madison, eu queria que você trouxesse pra gente, assim, da sua vivência, de tudo que você já vivenciou, assim, na sua vida, como assessor de comunicação, né? Trazendo... a parte prática. O que é que você, como assessor de comunicação, não são todas as escolas que têm, né, um setor voltado para isso, porque é um privilégio. A comunicação, ela tá muito além do que você acha só divulgações, do que redes sociais, ela vai muito além. Mas como é que você acha que, como assessor de comunicação, o que é que você pode fazer para colaborar com a cultura de paz e com a cultura de educação solidária? Pois é, então, aí a gente chegou numa parte que também eu gosto bastante de falar, que é essa profissão que eu escolhi. Tu gosta, né, de falar de tudo. Então, assim, amigo, o que é que acontece? Quando eu decidi lá atrás, só pra gente contextualizar de uma maneira breve, ser jornalista, eu queria ser jornalista porque eu queria aparecer na televisão. Queria realmente sentar numa bancada e dar boa noite e contar as notícias. Boas, inclusive. Porque na minha família eu sempre ouvi isso. Você vai ser jornalista, mas jornalista só conta notícia ruim, a gente só liga a televisão e só vê coisa ruim, coisa ruim. E hoje, inclusive, eu vejo muitas iniciativas muito bacanas que eu acredito, no jornalismo que realmente eu acredito, que é esse de reportar coisas boas. Sim. Mas aí, pelo destino, eu tive, né, experiências em quase todas as redações aqui de Alagoas, desde quando eu fui estagiário até depois profissional. Passei por muitos veículos de comunicação, mas hoje atuo na assessoria, né, de uma escola. Então, assim, quando você me questiona o que é o papel, como que o assessor pode ajudar nessa transformação da sociedade através da educação, eu acho que é justamente ampliando o olhar. Porque o assessor de comunicação, ele tem essa função de estar dentro de uma empresa, no meu caso de um colégio, mas imaginar e até mesmo visualizar o que está sendo feito fora. O que é que a sociedade pensa de determinados assuntos. Como é que isso pode ser trabalhado dentro do ambiente escolar. Então, assim, muitas vezes a gente leva projetos para dentro do colégio de acordo com o que está acontecendo na sociedade. Este ano, por exemplo, talvez você se recorde, lá no mês de abril a gente teve uma desinformação. E aí, já puxando para a minha área, a gente fala muito em fake news. E aí, nesse processo de pós-graduação, eu aprendi que não existe notícia falsa. Existe notícia que informa e notícia que desinforma. Então, hoje eu já não uso muito a fala fake news. É mais a fala de desinformação. E aí, a gente teve uma desinformação que rodou as redes sociais, falando sobre a questão de que teríamos ataques em escolas do país inteiro. Você, como psicóloga, deve ter acompanhado isso. E aí, na hora a gente para e pensa assim, vamos ver como é que a gente vai fazer para sanar esse dano aqui, porque ele já está posto. Os pais estão aflitos, não querem levar o filho para a escola naquele dia porque estão com medo de que algo aconteça. E aí, justamente, junto com o setor de psicologia da escola, a gente, ao invés de falar sobre violência, falamos, pontuando do que estava acontecendo, mas a gente foi falar sobre promoção de paz.
Então, a escola, naquele dia em que estava marcado para acontecer os ataques, abriu as portas. A gente pediu para que todo mundo fosse de branco, simbolizando a paz. Ficou linda a demais. gente fez um movimento da paz dentro da escola, colocou faixas na fachada da escola, balões na hora do intervalo para os alunos, colocou música que falasse sobre paz. Então, assim, você precisa também criar essa atmosfera. E aí, quando você tem o profissional da comunicação dentro da sua empresa, no caso do colégio, ele vai te ajudar nisso. Ele vai chegar para você e vai pensar, eu acho que dá certo a gente fazer assim, porque isso está repercutindo dessa maneira lá fora. Então a sociedade já enxerga dessa forma. Se a gente for na contramão, talvez não seja tão bom. E o profissional da comunicação, ele tem, como eu sempre digo, a missão de prezar pela imagem de qualquer instituição que ele atue, né? Lógico que a gente não está livre das famosas crises que acontecem, porque elas acontecem mesmo, e aí desde uma crise interna até crises externas, crises que chegam realmente para a sociedade, que passam dos muros da escola. E aí a gente está ali para gerenciar e conter. E dentro da escola a gente vai começar a ter uma olhada e dizer assim, o que é que está sendo feito aqui, que o nosso aluno sabe, que os pais sabem, mas que os outros não sabem e precisam saber. E aí você começa realmente a criar estratégias, a pensar como é que você pode melhorar um projeto para que isso dê uma visibilidade maior para a sua escola. E aí, lógico, você vai tendo essas estratégias e realmente traçando um planejamento para que a comunicação ela contribua com o que está sendo desenvolvido dentro da escola. Então, hoje eu digo, enquanto assessor de um colégio, a minha maior missão é levar para além dos muros da escola o que a gente está fazendo lá dentro. Eu digo sempre, os psicólogos eles têm um olhar diferenciado dentro da escola. Os assessores de comunicação, né? Você ter um jornalista dentro da escola também tem um outro olhar. E eu digo sempre assim, cada um é como se fosse assim, cada um seu quadrado, um quebra-cabeça. Cada um é uma peça fundamental nesse processo. Por isso que quando eu digo, não é só o professor que está ali, ele é sim uma estrela, como você mencionou, mas tem tanta coisa por trás que a gente precisa fazer para que dê certo, né, o objetivo maior da educação. E aí, falando nisso, eu queria que você falasse como pessoa, porque, gente, olha, eu digo, assim, muito confiante. O Madison é uma pessoa incrível, né, que eu, assim, admiro muito. Sabe aquele ser humano que você diz, que massa ter você perto, que massa, eu só vou até pegar na sua mão. Que bom, assim, ter você na minha vida, que bom ter trabalhado com você. Só quem vivencia, assim, com ele sabe de como ele é especial, né? A forma como você acredita do futuro, de educação, de esperança das pessoas. Você tem realmente um coração grande, né? Um coração gigante. E eu queria saber, Madison, Wesley, o que é que você espera, assim, da educação? O que é que você consegue enxergar como sua missão, né? Eu digo sempre, quem é educador tem uma missão. Tá ali naquele local, pode até estar por acaso, mas permanece porque quer. Tá ali. Então, se você quer estar ali inserido no meio da educação, qual é a sua missão? O que é que você espera da educação? O que é que você tem para agregar? Fecha aí com chave. Minha amiga, primeiro, muito obrigado pelas suas palavras. Aquele clichê de que a recíproca, ela é totalmente verdadeira. A gente teve muita oportunidade, e tem até hoje, de dizer o quanto admira mutuamente um ao outro, né? Você é uma profissional incrível, é uma amiga realmente que eu também tenho, que a gente tá ali conversando sobre o trabalho, sobre vida pessoal, hoje já partilhando algumas coisas, você na maternidade e eu como pai também. E lhe agradeço demais. O Madison realmente é esse mesmo, sabe? Eu tô aqui no mundo, eu digo que eu tenho essa missão, eu tenho algo que me inquieta muito, eu tenho uma sede por justiça social, que eu até brinco, às vezes eu digo assim, essa minha sede por justiça vai me levar para algum lugar. Ou um lugar bom, de destaque, ou um lugar, quando eu digo de destaque, no sentido de eu me perceber que realmente está valendo a pena tudo que eu estou fazendo. E eu acho que, na verdade, o caminho já está sendo esse mesmo, sabe? Quando eu vejo você, por exemplo, dizer isso, é realmente a certeza de que estou no caminho certo. Tem um monte de defeito, um monte de coisa que precisa ser melhorada, né? Como todo mundo tem. Mas eu acho que é isso, sabe, Aldine? Trazendo para a educação, por mais, novamente, clichê que seja, a educação é a transformação. A gente só vai viver uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos preconceituosa, sabe? Menos discriminatória, que não enxerga o outro, se de fato a gente entender que é a educação que transforma. E é a educação no sentido amplo. Não é apenas a educação, volto a dizer, sistemática, mas é a educação de dentro de casa. A gente precisa realmente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto ser social, olhar para quem está do nosso lado e dizer assim, a gente não quer perecer. A gente não quer simplesmente passar a vida assim e você depois chegar lá na frente e dizer
que é que eu vivi? O que é que eu fiz? Qual foi o sentido da minha vida até aqui, né? Então, assim, volto a dizer, eu tive uma experiência de ver meu pai transformar a realidade de milhares de jovens. Eu digo milhares porque 36 anos de educação dentro de sala de aula com inúmeras turmas é muita gente. E hoje eu sinto um orgulho quando eu chego perto dele em alguns lugares que a gente encontra ex-alunos que vão ali, como eu disse, assim como eu faço com os meus ex-professores, agradecê-lo por ter ajudado na formação. Então, assim, isso vem de casa e ele é meu grande exemplo de ser humano. Agradeço demais e até aproveito o espaço para homenageá-lo, dizer o quanto eu sou grato por ser filho dele e por ele ter me ensinado a ser realmente quem eu sou, me ajudar na minha formação, no meu caráter. Lógico que isso vem muito também do que você quer para a sua vida. Sim. E todos os dias, quando eu acordo, eu penso exatamente assim. Realmente é mais uma oportunidade que eu tenho de fazer algo diferente na vida das pessoas. Eu ouço alguns colegas às vezes dizerem assim, mas Madison, você nem... determinadas situações nem chegam em você, não te atingem. Aí eu digo, mas atingem você. Atingem outra pessoa. Então, assim, eu minimamente tenho que inquietar, que gerar uma reflexão para que as pessoas realmente parem, pensem e digam, olha, o caminho pode ser diferente. Só precisa escutem isso e façam a parte de vocês, né? O que a gente realmente espera, o que a gente tem de bom, a gente multiplicar com os outros. E eu digo sempre, se eu conseguir tocar ali o coração de uma pessoa, o que eu conseguir mudar ali, transformar com a minha fala, com as minhas atitudes, com o meu exemplo, para mim, o quanto vale a pena, né? E aí eu quero encerrar o nosso... Passou rápido, né? Se deixar, a gente fica aqui, ó, o turno inteiro. Mas eu quero encerrar o nosso podcast hoje dizendo para você, né? E inspirando também outras pessoas que atuam na educação. Você tem o poder de transformar o mundo. Então, que você consiga espalhar ainda mais o que você tem de bom. Continue sendo essa pessoa incrível, esse profissional incrível, que com certeza você está transformando vidas, né? Transformando a educação. E aí, essa é a minha missão, essa é a missão do Madison. Espero que você que esteja aqui nos assistindo também se mobilize, né? Se sensibilize com a missão que nós temos, que é educar para a vida e transformar a educação, transformar com amor a vida de crianças que muitas vezes é o que elas precisam, né? Na maioria das vezes. Então, muito obrigada, Madison, por você estar aqui junto comigo nesse bate-papo maravilhoso. Vamos compartilhar aí para que mais pessoas tenham acesso a essas falas e o que a gente tem de bom, compartilhar, compartilhar, compartilhar. E deu até vontade de marcar outra sessão, de tão bom que foi. Muito, muito, muito obrigada. Agradeço de coração, agradeço a vocês que estão aqui juntos com a gente, que acreditam nos meus projetos, que acompanham o meu trabalho. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo episódio, Universo do Psi Escolar Podcast.